Boa noite, meus irmãos do corpo de trabalho. Graça e paz do nosso amado Senhor Jesus. Eu me dirijo aos irmãos através desse vídeo, na qualidade de coordenador de educação cristã, entendendo que a educação cristã não é só para os alunos, mas é para todos nós. Somos todos alunos do Senhor. Estamos aprendendo do Senhor e com o Senhor. Por isso eu quero compartilhar com os meus irmãos algo que o Senhor me deu, colocou no meu coração e me incomodou para compartilhar. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor amado, eu quero louvar teu santo nome e agradecer ao Senhor por nos guardar e livrar de todo o mal, por nos ter chamado para esse ministério tão relevante, maravilhoso, profícuo, que é o ministério da recuperação. Às vezes, sofremos e sentimos alguns dissabores, mas cremos que o Senhor nos chamou, qualificou e nos capacita a enfrentar esses dissabores e continuar em frente. Portanto, eu quero clamar ao Senhor por cada obreiro e clamar ao Senhor que traga à luz a tua palavra ao nosso coração nessa noite, através da porção que iremos ler. Necessitamos da iluminação do teu Espírito e da aplicação ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu o apóstolo João, no capítulo 21, onde faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Junto os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes.
e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Meus irmãos, eu intitulei esta mensagem de O Sucesso do Fracasso. A princípio, você pode estranhar. Existe algum sucesso no fracasso? Parece estranho. Entretanto, eu quero compartilhar com você a história deste homem que fracassou veementemente, mas que foi reabilitado pelo Senhor Jesus e se tornou a coluna ou uma das colunas na igreja em Jerusalém, uma bênção na história da igreja cristã. Este é o apóstolo Pedro. E essa história não começa aqui. Ela não começa no mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, mas ela começa na quinta-feira à noite, a quinta-feira que antecede a morte de Jesus, a quinta-feira onde Jesus foi preso, quando Pedro faz uma afirmação perigosa. Abramos agora em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 31, e vamos dar uma olhada no começo dessa história. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
e todos os discípulos disseram o mesmo. Na sequência, Mateus narra a ida de Jesus ao Getsêmani com seus discípulos, onde Pedro já demonstra um sinal de fraqueza quando é vencido pelo sono, enquanto Jesus pediu que eles vigiassem com ele. Logo em seguida, a prisão de Jesus. E Jesus é levado, então, para a casa do sumo sacerdote, Caifás. Pedro segue. E ali na casa do sumo sacerdote, Pedro é reconhecido como um dos discípulos de Jesus e questionado. Uma vez ele disse que não conhecia, 2 vezes ele disse que não conhecia, 3 vezes não conhecia. O galo cantou. Pedro havia negado Jesus. Pedro havia fracassado. A afirmação que ele fez, que estava disposto a tudo por Jesus, que poderia Jesus ser um tropeço para outros, mas nunca seria para ele, ainda que fosse necessário morrer com Jesus, de nenhum modo ele negaria o Senhor Jesus. Agora ali, diante da situação que se apresenta, Jesus preso, ele com medo, experimenta o amargo sabor do fracasso. Segue-se então a crucificação, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. Jesus se apresenta aos discípulos algumas vezes, mas ainda não tinham compreendido muito bem. Ainda não haviam crido corretamente. Era meio nebuloso tudo o que estava acontecendo para esses discípulos. Então, aqui no Evangelho de João, depois disso, verso 1, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. O que aconteceu ali? Aconteceu que Simão Pedro, mas outros discípulos, Tomé, Natanael, que é aquele que quando foi chamado por Filipe para conhecer Jesus de Nazaré, se espantou, dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, muito próximos a Jesus, e mais 2 dos seus discípulos que não são citados o nome. O verso 3 disse Simão Pedro: vou pescar. É muito significativa essa frase. Pedro estava desistindo. É como se ele dissesse: o projeto de ser pescador de homens não é para mim. Eu não consegui, eu falhei, eu fracassei. Então eu vou fazer o que eu realmente sei fazer: pescar. Eu sou pescador não de homens, mas de peixes. Eu fui criado nesse ofício. Eu conheço esse mar de Tiberíades como a palma da minha mão. Então eu vou pescar. E como Pedro tinha uma liderança muito forte, os outros disseram também: nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Ou seja, mais uma vez, o fracasso. Ele que havia fracassado devido à sua arrogância de não reconhecer as suas fraquezas humanas e achar que estava acima delas e fazer uma afirmação que não conseguiu cumprir, fracassou espiritualmente. Agora ele fracassa na área que ele mais conhecia, a pesca. Uma noite de trabalho improfícuo. Nada apanharam.
Mas ao raiar do dia, ao clarear da madrugada, percebem que há um estranho na praia e a princípio não percebem quem é. Mas era Jesus. Jesus veio ao encontro dos seus discípulos que haviam fracassado. É importante notar isso, porque eu já experimentei fracasso e certamente você também. Portanto, nós sabemos o que é isso. O quanto é amargo, o quanto é doloroso. O quanto nos sentimos derrotados, tristes, decepcionados conosco mesmo. E às vezes até mesmo incapazes de continuar no projeto em que estávamos. Mas é nesse momento que o Senhor Jesus vem. E Jesus veio aos seus discípulos ali, que não o reconheceram, e da praia onde estava, ele grita: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Evidentemente, Jesus sabia do fracasso. Jesus conhece os nossos fracassos, como conhece os nossos acertos. E eles respondem não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. O Senhor Jesus dá uma palavra de encorajamento. É como se ele dissesse: vocês fracassaram, mas não precisam continuar vivendo o fracasso. Vocês erraram, mas podem acertar. Vocês nada apanharam, mas podem apanhar. Queridos, isso é tudo que nós precisamos ouvir quando nós estamos numa situação assim. É tudo que nós precisamos. É o start para recomeçar. Assim fizeram. Não questionaram. Poderiam até dizer: poxa, nós conhecemos esse mar como a palma da nossa mão, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, por que agora lançar a rede do outro lado nós vamos apanhar? Mas não disseram. Fizeram como Jesus havia dito. E diz o texto: já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Às vezes é no meio do fracasso que nós somos encorajados de uma forma extraordinária. E só o Senhor pode fazer isso. Isso não é uma palavra de consolo de um amigo. Isso não é uma confissão positiva. Isso é uma intervenção divina. O Senhor interviu na situação. Então, aqueles discípulos, o discípulo que Jesus amava, se refere a João, o autor do Evangelho, disse a Pedro: é o Senhor. Ele teve a percepção, só podia ser o Senhor. Com tanta certeza, lancem a rede e vocês encontrarão. Isso já havia acontecido antes. E quando aconteceu antes, foi o Senhor. Agora aconteceu de novo, então era o Senhor. E João teve essa percepção: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Pedro fez o que qualquer um deve fazer depois de experimentar o fracasso: ir ao encontro daquele que veio ao encontro dele. A iniciativa foi do Senhor. Foi o Senhor que foi lá,
Agora, Pedro, ao saber que é Jesus, então ele exerce a sua responsabilidade humana. Aqui nós temos duas coisas que a teologia trabalha e que às vezes não é muito compreendida por alguns. Soberania de Deus e responsabilidade humana são como linhas paralelas, caminham juntas. Deus poderia fazer tudo sozinho, ele tem poder para isso, mas ele nos deu responsabilidade. Tem coisas que eu e você precisamos fazer. Ele não vai fazer por nós e nem vai mandar um anjo para fazer por nós. É a nossa responsabilidade. E a responsabilidade de Pedro ali era vestir a roupa, se lançar ao mar e ir até onde estava o Senhor. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Se encarregaram dos peixes, Pedro foi ao encontro do Senhor. Eu gostaria até que o texto registrasse o que se passava no interior de Pedro. É claro que isso não pode ser registrado, porque quem narra essa história não é o próprio Pedro, é o apóstolo João. Mas imagina você o mix de emoções no coração de Pedro. Ali estava aquele que ele prometeu jamais abandonar, nunca trair e está disposto até mesmo a morrer por ele. Não obstante, pouco tempo depois dessa afirmação, ele o nega 3 vezes. Ali estava ele. Ele veio ao seu encontro. Ele interviu numa situação de fracasso, onde pescadores experientes passam a noite pescando e não pescam nenhum peixe. Ele interviu e, sob a tua palavra, eles lançaram a rede e conseguiram pegar 153 grandes peixes. Essas coisas estão no coração de Pedro, certamente, enquanto ele caminha em direção a Jesus. E quando os discípulos desembarcam, perceberam que Jesus lhes havia preparado um café da manhã. Viram ali brasas, em cima peixes e havia também pão. O Senhor Jesus havia preparado um café da manhã para os seus discípulos que haviam passado a noite toda trabalhando. Agora ele os recebe. Ele diz: trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Então, Pedro entrou no barco para pegar um dos peixes, e o texto diz que eram 153 grandes peixes, e nem assim a rede se rompeu. Porque houve uma intervenção do Senhor. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Renove as suas forças. Comam. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era, porque sabiam que era o Senhor. Evidentemente, o corpo era o mesmo, mas com alguma diferença, porque aqui é o Senhor ressurreto. Aqueles que eles viram ser preso, aqueles que eles viram ir para a cruz, e que, sem dúvida alguma, havia sido morto, estava diante deles o Senhor ressurreto. Meus irmãos, essa certeza da ressurreição de Jesus, ela precisa ser a maior razão para nós enfrentarmos os fracassos que eventualmente temos e continuar firmes em direção ao prêmio da soberana vocação. A ressurreição de Jesus nos garante isso.
como o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15. Esse é o maior sinal que nós temos de que podemos continuar. Não obstante os tropeços eventuais que temos, desejamos acertar, mas às vezes erramos. Desejamos ter sucesso, mas às vezes fracassamos. Desejamos crescer, mas às vezes estagnamos em algum momento. Mas esse é o maior incentivo para continuar. Resolutos em direção ao prêmio da soberana vocação. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então Jesus tomou o pão, lhes deu, de igual modo o peixe, serviu uma refeição aos seus discípulos. E depois é bem provável que ele chama Pedro para fazer uma caminhada pela praia, se afastando um pouquinho do grupo. Ele precisava ter um particular com Pedro. Então o verso 15 diz, depois de terem comido, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Os irmãos lembram que lá no capítulo 26 de Mateus que nós lemos, Pedro diz, olha, o senhor pode ser um tropeço para os outros, mas nunca será para mim. Eu estou disposto até mesmo a morrer pelo Senhor, se necessário for. E a pergunta que Jesus faz é muito interessante. O português nós só temos uma palavra para falar amor. A mesma palavra que nós usamos para dizer amamos a Deus, nós podemos usar para dizer eu amo a minha esposa. Alguns usam para dizer eu amo meu cachorro. Outros usam para dizer eu amo Coca-Cola ou coisas parecidas. A palavra é uma só. No grego é diferente. A língua original. Jesus faz essa pergunta usando para amar o verbo agapau. É como se ele dissesse, Simão, filho de João, você me ama com um amor sacrificial, a ponto de dar a sua vida por mim e se sacrificar por mim? Essa é a pergunta. Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Pedro não usa a mesma palavra para amor, para o verbo amar. Ele usa uma outra palavra, filéu. É como se ele dissesse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como um homem ama um amigo. O fracasso que Pedro teve na noite da quinta-feira, onde Jesus foi preso, fez com que Pedro fosse mais comedido. Se essa pergunta tivesse sido feita por Jesus naquela noite de quinta-feira, indubitavelmente Pedro teria respondido usando a palavra ágape, ou o verbo agapau. Sim, Senhor, eu estou disposto, eu te amo, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, a se me sacrificar pelo Senhor. Mas aqui está um grande benefício do fracasso. O fracasso às vezes nos faz ser mais comedidos. A olhar para nós mesmos e avaliar que não somos tão
fortes e incapazes de falhar. O fracasso, às vezes, nos deixa menos arrogante do que normalmente somos. Ele lhe disse, Jesus volta para Pedro e diz, depois dessa resposta, apacenta os meus cordeiros. Às vezes nós precisamos que é preciso um grande amor, um amor que nós sentimos que nós não temos ainda, para poder fazer a obra. E aí ficamos tolhidos de fazer, porque ainda não temos esse amor sacrificial, capaz até de morrer pelo Senhor. Mas ele não exige isso de Pedro. Pedro diz assim, eu te amo como um homem ama o seu amigo. E mesmo assim, Jesus lhe dá uma responsabilidade grande. Apacenta os meus cordeiros. Pensa comigo, meus irmãos. Se alguém te trair, te prometer algo e não fazer, fazer o contrário daquilo que te diz, te decepcionar, você entregaria a chave da sua casa para essa pessoa cuidar dos seus bens? Acho que não. Mas foi isso que Jesus fez. Entregou a Pedro a chave da igreja. Apacenta os meus cordeiros. Então não é necessário um grande amor que nós ainda não temos. Queremos ter. Pedro queria ter aquele amor capaz de se sacrificar, de até mesmo se entregar por Jesus, mas quando ele sentiu medo, ele percebeu que esse amor não era tão grande assim. Experimentou o fracasso e agora ficou mais comedido. Não, eu te amo como um amigo. Mas é como Jesus dissesse para ele, está bom por enquanto. Cuida das minhas ovelhas. E eu e você também fomos designados para cuidar das ovelhas do Senhor. Mesmo que nós não tenhamos aquele amor ágape, capaz de nos sacrificar pelo Senhor, mas se nós tivermos esse amor com o qual Pedro responde ao Senhor, já é o suficiente para cuidar das ovelhas do Senhor. Não vamos ficar esperando o amor crescer para depois a gente cuidar. Enquanto nós cuidamos, o amor cresce. Eu costumo dizer, e já disse isso muitas e muitas vezes, em muitas ocasiões, eu tenho 42 anos de casado, quase chegando aos 43. E eu posso dizer hoje com todas as letras que amo a minha esposa. E esse amor aumentou mais a partir do momento que ela começou a ter muitos problemas de saúde. Exigiu mais cuidado da minha parte. Eu acho que isso que Jesus tinha em mente quando ele falou para Pedro, cuida das minhas ovelhas. Meus irmãos, enquanto nós cuidamos, enquanto nós apacentamos o rebanho do Senhor, ele nos deu a chave também. O nosso amor pelo Senhor cresce. Jesus faz uma segunda pergunta para Pedro, que é a mesma pergunta.
tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele usa a mesma palavra. Da mesma maneira, ele está perguntando: Simão, filho de João, tu me amas com amor sacrificial, capaz de entregar sua vida por mim? E Pedro responde usando a mesma palavra que ele usou da primeira vez. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo ama um amigo. E Jesus volta a repetir: pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor está reabilitando a Pedro. E ele está reabilitando pelo amor e pela responsabilidade. Ele demonstra o seu amor quando ele vai atrás dele. Ele que havia desistido. Mas o Senhor Jesus vai ao encontro dele. Demonstra o seu amor. Demonstra o seu amor ao preparar um café da manhã, ao chamar para uma caminhada pela praia. E talvez Pedro esperasse uma reprimenda do Senhor, dizer: Pedro, eu confiava em você, Pedro. Na noite de quinta-feira, Pedro, você disse para mim que estava disposto até mesmo a morrer comigo, Pedro. Você foi o primeiro a me abandonar, Pedro, dizendo que não me conhecia 3 vezes, Pedro. Talvez o apóstolo Pedro pensasse que ouviria isso. Mas Jesus o amou. E Jesus entrega a ele o rebanho. Pastoreia as minhas ovelhas. Jesus reabilitou Pedro pelo amor e pela responsabilidade. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Agora Jesus muda a palavra. Ele não usa o verbo agapau, ele usa o verbo filéu. Então Jesus está perguntando: Simão, filho de João, tu me amas como um homem ama seu amigo? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro responde: tu sabes, Senhor, que eu te amo como um homem ama um amigo. Então Pedro estava convicto agora da sua fraqueza. Por isso ele foi reabilitado. Aquela arrogância da noite da quinta-feira havia passado. E passou porque sentiu o fracasso. Sentiu que não era tão forte como imaginava. Sentiu que não tinha tanta fé como pensava que tinha. Às vezes nós precisamos realmente experimentar o gosto amargo do fracasso. Pedro experimentou. E o Senhor Jesus repete para ele: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, se você me ama como um homem ama o seu amigo, já é suficiente para você cuidar do meu rebanho. As ovelhas precisam de alimento. As ovelhas precisam de cuidado. As ovelhas precisam de proteção. Ovelhas são animais totalmente dependentes. Diferente do gado bovino, que às vezes, dependendo da raça, como o Nelore, por exemplo, ele fica no pasto, sem muito cuidado, basta que tenha pasto, água e sal. Ovelhas são diferentes. Ovelhas têm carrapichos que precisam ser tirados da lã. Ovelhas se machucam e precisam ser tratadas. Ovelhas precisam ser alimentadas. Ovelhas precisam sentir o carinho do pastor. São animais sensíveis. E talvez por isso o Senhor tenha
escolhido ovelhas para representar seus filhos. Nós, como obreiros do Senhor, no internato, corpo de trabalho, nós temos essa responsabilidade de cuidar das ovelhas que o Senhor traz e coloca nesse aprisco. Nós não podemos ser apenas um cumpridor do horário de trabalho, como se fôssemos funcionário de alguma empresa que bate o ponto ao entrar e bate o ponto ao sair e cumpre ali o que está designado. Não, cada um de nós, dos ATs até os coordenadores, dos coordenadores até a diretoria do MJL, todos nós temos responsabilidade dada pelo Senhor para alimentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, para proteger as ovelhas. Ovelhas que dão trabalho, ovelhas que às vezes são rebeldes, ovelhas que às vezes não querem ser pastoreadas, não querem ser cuidadas, não querem ser protegidas, não querem ser alimentadas, mas nós estamos ali justamente para fazer isso. Apacentar as ovelhas do Senhor. Não devemos esperar ter um amor capaz de morrer pelo Senhor para fazer isso. Não. O amor que já temos é o suficiente para que nós façamos o trabalho. E ao experimentarmos alguns fracassos, nós temos que entender que o Senhor nos reabilita pelo seu amor e pela responsabilidade que Ele colocou em nossas mãos. Ovelhas que um dia nós teremos que prestar contas ao Senhor. Como lidamos com as ovelhas do Senhor? Jesus diz para Pedro, verso 18, em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus dá a Pedro uma palavra profética. Pedro, você fez a sua vontade durante muito tempo. Mas vai chegar um tempo, Pedro, em que você vai fazer o que você não quer. Você será conduzido para fazer o que não quer. E João faz questão de acrescentar, esclarecendo o que Jesus diz no verso 18, João acrescenta no verso 19 um esclarecimento dizendo que Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. A Bíblia não registra a morte de Pedro. A Bíblia só registra a morte de um dos apóstolos, Tiago, no capítulo 12 de Atos. Sabemos como ele morreu. Foi passado ao fio da espada a mando de Herodes. Os demais apóstolos não sabemos, com certeza. Mas existe uma tradição no meio cristão de que o apóstolo Pedro estava em Roma na época da grande perseguição imposta por Nero. Nero morreu no ano 68 do primeiro século, então essa perseguição se desencadeou a partir de 67. E no meio dessa grande perseguição aos cristãos, isso diz a tradição, Pedro estaria fugindo de Roma para escapar da perseguição. E quando ele está saindo de Roma, ele encontra Jesus vindo para Roma. O Jesus ressurreto vindo para Roma. E ele teria perguntado, para onde vais, Senhor? E Jesus teria dito a ele, eu vou para Roma para ser crucificado novamente. Então Pedro entendeu, retornou para Roma, foi condenado à morte por crucificação e teria pedido
para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor foi. Não sabemos se essa tradição procede, se isso é verdade ou não. Mas sabemos que Pedro morreu de uma forma a glorificar a Deus, porque o texto bíblico isso nos garante. Que Jesus havia dito essas palavras para significar o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Então não importa como ele morreu. Não podemos afirmar com certeza que foi assim porque a Bíblia não diz. Mas sabemos que foi para a glória de Deus. Então foi uma morte gloriosa. E as últimas palavras de Jesus a Pedro foi: segue-me. Eu gostaria de fazer algumas aplicações diante desse texto. Primeira, podemos fracassar. E eventualmente fracassamos. Nós podemos ser tentados a desistir e muitas vezes somos. Muitas vezes o que queremos é desistir. Contudo, o que nós não podemos de maneira nenhuma é deixar de ouvir o Senhor. O que o Senhor quer de mim? Essa pergunta nós não podemos deixar de fazer. Aonde o Senhor me colocou, o que Ele quer que eu faça? Depois de experimentar um fracasso, como o Senhor quer que eu recomece? Segundo, Jesus não confrontou Pedro e nem Pedro tentou se justificar em relação a tê-lo negado. Prova que tudo está na pergunta que foi feita e na resposta que foi dada. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você pelo menos ama Jesus como se ama um amigo? Parece que isso é suficiente por enquanto. O amor é crescente. Assim como Pedro, naquela ocasião, ainda não estava pronto para o sacrifício, é possível que eu e você também não estejamos. Mas se nós temos um amor de amigo pelo Senhor, já é o suficiente para cuidar das ovelhas que Ele nos entregou. Terceiro, você como corpo de trabalho, o brilho do Senhor, seja um AT, um CTU, um coordenador de fase, um CPB como eu, um CGF, um CTF, uma diretora de recuperação, tem alimentado as ovelhas do Senhor? E as ovelhas do Senhor, para nós, são os alunos? Ou será que apenas temos cumprido o horário de trabalho? Somos missionários ou somos funcionários? Quarto lugar. A última palavra de Jesus para Pedro foi: segue-me. Parece que isso é o suficiente. Se estivermos dispostos a segui-lo, nós faremos o que ele quer.
Tudo que nós temos é que seguir o Senhor. O restante são consequências do seguir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Aplique ao nosso coração a sua palavra viva e eficaz. Oremos. Pai, tem misericórdia de nós, corpo de trabalho, das vezes em que não somos fiéis o suficiente para corresponder à responsabilidade que o Senhor entregou a nós. Cuidar, alimentar e proteger as ovelhas do Senhor. Perdoa as vezes em que falhamos. Senhor, e nos ajude para que o fracasso se torne sucesso. Que ao falhar não venhamos a desistir, mas que o Senhor venha ao nosso encontro como foi ao encontro do apóstolo Pedro. E que o Senhor nos reabilite como reabilitou o apóstolo Pedro. Pelo amor e pela responsabilidade, o Senhor nos faça continuar. Sê gracioso para conosco. Abençoe, Senhor, a todo o corpo de trabalho do MJL. Guarda os teus servos. Nos conceda, Senhor, a direção segura do teu Espírito, para agir e reagir sempre de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.